Fala galera, professor Geraldo Neto na área. Para quem não me conhece, eu trabalho aqui no LAC Concursos, o melhor site de videoaulas do Brasil, com matéria de direito administrativo e legislações para concursos públicos em todo o Brasil aí, e a gente vai se dar muito bem. Hoje nós vamos tratar do Estatuto dos Servidores Públicos Militares, lá do estado do Ceará, que é a Lei 13.729 de 2011. Perfeito? Qualquer dúvida que você tiver, qualquer indagação, elogio, pergunta, enfim, qualquer tipo de contato, só mandar um e-mail para a gente que eu vou estar respondendo você o mais rápido possível, perfeito? Não quer mandar e-mail? Acessa lá nas redes sociais, pode procurar lá no Instagram, Prof. Geraldo Neto. Se você quiser procurar também lá no Facebook, é Geraldo Neto, Professor Geraldo Neto, você vai me achar com certeza. Perfeito, galera? Então cai dentro aqui que a gente começa mais uma etapa, a gente vai vencer mais uma barreira rumo à sua aprovação e eu tenho certeza que a gente vai alcançar, correto? Então vamos lá comigo. A gente começa a falar a respeito do Estatuto dos Militares Estaduais. Olha só, eu sei que você que estuda para concurso já deve ter tentado outro concurso que não seja militar. Tome muito cuidado, porque esse estatuto que nós vamos trabalhar aqui, ele só vai servir lá para a Polícia Militar do Estado do Ceará e para os bombeiros militares do estado do Ceará, correto? Eu sei que no seu edital também tivemos outras leis, correto? Que até você trabalhou junto comigo aqui e que chegamos a falar da Polícia Civil, dos agentes penitenciários. Tome muito cuidado, porque as disposições para os militares, elas são específicas, então não podemos dar mole em cima disso, ok? Ok? Vamos lá então. Aqui, ó. A finalidade da lei, qual seria? Artigo 1º. Essa lei é o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará e regula a situação de direitos, prerrogativas, deveres e obrigações dos militares estaduais. Então, tudo que disser respeito aos direitos dos militares, que será o seu direito porque você vai passar nesse concurso, relacionado às suas prerrogativas, aos seus deveres e às suas obrigações na condição de militar do estado do Ceará, eu tenho certeza que vai estar tudo dentro dessa lei e você vai ter que lembrar disso daqui na hora da prova. Deixando claro para vocês, toda vez que a gente trabalha com estatuto, com alguma legislação para concurso público, eu procuro dar as explicações para que você venha absorver melhor essa matéria e, óbvio, tem que dar o quê? Atenção a tudo aquilo que eu marcar no quadro aqui para vocês. Por quê? Para evitar que em uma prova você venha errar por conta de alguma pegadinha, por conta de suprimir alguma parte da lei. Isso é muito importante, ok? Perfeito? Tem que dar uma lida na lei e tem que prestar atenção nas explicações. Você acompanhando do seu material aí de casa, você vai marcando direitinho e eu tenho certeza que a gente vai fazer um excelente trabalho, uma parceria fenomenal para você ser aprovado no concurso, ok? Então cai dentro aqui comigo. Ó, militar estadual... Perdão, militar estadual e características das corporações militares. Vamos lá. Quais seriam essas características dos militares estaduais? Gente, tem que tomar muito cuidado. A gente sabe que o público de segurança pública, ele é um pouco diferenciado. Por quê? Quem quer fazer prova na segurança pública, ele vai tentar a polícia militar, ele pode tentar o bombeiro militar, ele pode tentar agente penitenciário, polícia civil, polícia federal, e isso a nível Brasil, correto? A gente tem que tomar um cuidado, por quê? Porque tem gente que tentou também a Polícia Civil do Ceará, e esses estatutos, eles se chocam, eles se conflitam. A gente não vai dar mole em cima disso, tá? Vamos lá. São militares estaduais do Ceará os membros das corporações militares do estado, ou seja, bombeiro militar, polícia militar, instituições organizadas com base, sublinha no teu material, hierarquia e disciplina, correto? Que também são princípios fundamentais do Estatuto. A hierarquia e a disciplina. Forças auxiliares e reserva do Exército, subordinadas a quem? Ao governador do Estado, chefe do Executivo, e vinculadas operacionalmente
a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, tendo as seguintes missões fundamentais. Então vamos lá, você já sabe que quem é que faz parte, já sabe a quem estão subordinados, perfeito? E você agora vai ver qual é a missão fundamental, perfeito? Da Polícia Militar. Primeiro a gente fala da Polícia Militar, que está no inciso 1, e depois a gente fala dos bombeiros. Galera, agora eu quero que você acompanhe junto comigo com o seu marca-texto na mão, para você não dar mole, porque aqui dentro tem disposições importantíssimas, ok? Vamos lá. Polícia Militar do Ceará. Qual é a missão da Polícia Militar? É exercer a polícia ostensiva, preservar a ordem pública, proteger a incolumidade da pessoa e do patrimônio e garantir aos poderes constituídos no regular desempenho de suas competências, cumprindo as requisições emanadas de qualquer destes, bem como exercer a atividade de polícia judiciária militar, vamos voltar aqui, estadual, relativo aos crimes militares definidos em lei, inerentes aos seus integrantes. Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, a Polícia Militar, qual é a missão dela? É o patrulhamento, é a polícia ostensiva, é aquele patrulhamento, é aquela blitz, é aquele trabalho da Polícia Militar que ele está fazendo no dia a dia ali na rua, que não necessariamente aconteceu algum ilícito penal. Nota que ele atua de forma o quê? Preventiva, a título de prevenir algumas práticas ilícitas, perfeito? Então, ele vai fazer de forma o quê? Ostensiva, coisa que você já não vê a Polícia Civil fazer. É óbvio, está dizendo que ela não faz? Não, cuidado. Eu estou dizendo que essa daqui é a competência de quem? Da Polícia Militar, que vai fazer a polícia ostensiva, ok? Para a gente não confundir isso daqui, você tem a Polícia Militar, que é diferente da Polícia Civil, ok? Aqui, você já sabe que a Polícia Militar, ela faz o quê? A polícia ostensiva, ao passo que a Polícia Civil, ela faz o quê? A polícia repressiva. Aconteceu o ilícito penal, perfeito? Aqui dentro, você vai ver da Polícia Militar, que eu tenho a Polícia Judiciária Militar, ao passo que na Polícia Civil, ela vai trabalhar quando se tratar do quê? Da Polícia Judiciária. Aqui, eu estou versando a respeito de quê? De infrações no Código Penal Militar. E aqui, infrações ao Código Penal. Perfeito? Não pode confundir. Por quê? Na prova, eles podem fazer algum tipo de pegadinha, alguma brincadeira contigo, perguntando se a Polícia Militar, ela vai ter Polícia Judiciária. Cuidado, em regra, a Polícia Judiciária é a Polícia Civil, ok? Agora, a Polícia Militar, ela, em regra, faz um trabalho de polícia administrativa. Porém, dentro lá do inciso 1, ele diz que ela tem o poder, o poder de polícia judiciária militar, que é quando se tratar de ilícitos praticados pelos próprios integrantes da corporação que sejam capitulados no Código Penal Militar. Perfeito? Então vamos lá. Só para você ter uma ideia, aconteceu uma prática criminosa que foi capitulada no Código Penal Militar. É a Polícia Civil que vai fazer esse tipo, que vai abrir o inquérito, que vai apurar essa infração? Não. É quem? É a própria Polícia Militar. Perfeito? Porque ela detém o poder de polícia judiciária militar. Então não confunda isso daí, ok? Porque isso está dentro da missão. E o que pode cair na tua prova e fazer com que você erre? Ele vai suprimir da tua prova a expressão militar. Olha só, aqui ele diz, bem como exercer a atividade de polícia judiciária militar estadual. Na tua prova ele suprime, ele bota polícia judiciária. Aí tá errado, porque quem exerce polícia judiciária é a Polícia Civil. Ele deixa claro aqui, polícia judiciária militar estadual relativo aos crimes militares definidos em lei, inerente aos seus integrantes. Então, para que ela exerça o poder de polícia judiciária militar, tem que estar capitulado dentro da onde? Dentro do Código Penal Militar, e que seja inerente ao quê? Aos seus integrantes. Perfeito, galera? Estamos juntos? Agora a gente vai falar a do Corpo de Bombeiros. Ela não se diferencia muito, alguns detalhes são diferentes, tá?
mas em sua grande maioria se assemelha. Olha só, a missão fundamental do Corpo de Bombeiros Militar. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, qual é a missão dele? A proteção da pessoa e do patrimônio, visando a incolumidade em situação de risco, infortúnio ou, aqui ó, calamidade. A execução de atividades de defesa civil, devendo cumprimento às requisições emanadas dos poderes estaduais, bem como exercer atividade de polícia judiciária militar, quando, Geraldo, estadual, relativa aos crimes militares definidos em lei, inerentes aos seus integrantes. Então, quando algum de seus integrantes praticar algum crime militar, abre-se o quê? O inquérito policial militar, que é o IPM, o inquérito policial militar. Quem é que vai fazer isso? A própria corporação, correto? Que esse daqui é o chamado poder, aqui é o poder de polícia judiciária militar. Estamos juntos? Perfeito? Já expliquei isso daqui no inciso passado, só que agora diz respeito ao Corpo de Bombeiros. Perfeito? Alguma dúvida? Qualquer coisa, manda e-mail para a gente, manda mensagem que a gente vai estar respondendo você. Ok? Vamos lá. Vinculação. Qual é a definição de vinculação? Ela está lá no parágrafo único. E o que diz? Ele diz aqui, ó, a vinculação é o ato ou o efeito de ficarem as corporações militares do Estado sob a direção operacional da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Isso daqui pode cair? Pode, literalidade de lei, ele vai te perguntar e você tem que gravar isso daqui. O que é o ato de vinculação? Perfeito? Vamos lá. Situação dos militares. Como funciona? Como será a situação dos militares no Estado do Ceará? Olha o que o artigo 3º diz. Os militares estaduais somente poderão estar em uma das seguintes situações. Então, vamos lá. Geraldo, eu sou militar do Estado do Ceará. Show de bola. Então, qual situação você vai se encontrar? Olha só, inciso 1, na ativa. Na ativa quando, Geraldo? Letra A. Os militares estaduais de carreira, ou seja, você é um militar estadual de carreira. Você está o quê? Na ativa? Sim. B, os cadetes e alunos soldados de órgãos de formação de militares estaduais. Lembrando que isso daqui ó, teve a redação alterada, perfeito? Em 2015. Fica atento para isso daí, porque pode cair na tua prova, ok? Então, aqui na linha B, você já bota IPC, importante para concurso. Por quê? Pode cair na tua prova isso daqui, ok? Estamos juntos? Vamos dar prosseguimento. Olha só, a linha C, os alunos dos cursos específicos de saúde, capelania, lembrando aqui, tá, gente? Olha só, esse capelania aqui, ó, isso aqui houve um erro de grafia, tá, gente? Que aqui tá capelânia, ok? Então, tomar um cuidado. Geraldo, por que você não alterou? Porque se você buscar a lei na internet, a lei tá com esse erro aqui. Então, presta atenção nisso daí, suprime isso aí, pelo amor de Deus, ok? E complementar, lembrando, tá, gente, que o quadro complementar, ele foi extinto, ok? Mas mais à frente a gente vai ver isso daí. Na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros Militar, conforme dispuser esta lei ou regulamento específico. Foi? Vamos lá, letra D. Os componentes da reserva remunerada quando convocados. Então, vamos lá. Os componentes da reserva remunerada, ou seja, o militar ele entrou para a reserva e é remunerado. Ele foi convocado? Show de bola, ele é militar. Ficou tranquilo? Na inatividade, lembrando, gente, se ele está em casa na reserva remunerada, show de bola, ele está na inatividade. Agora, se ele foi convocado, ele é um militar da ativa. Lembrando, na ativa, em atividade, da atividade, toda vez que eu utilizar qualquer expressão sinônima, eu estou falando da mesma coisa, ok? Vamos lá. E na inatividade, quem é o militar que está na inatividade? Vem aqui comigo. Aqui, ó, os componentes da reserva remunerada, pertencentes à reserva da respectiva corporação, da qual percebam remuneração, sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação. Então, olha só, ele está na inatividade se ele estiver na reserva remunerada. Agora, se ele foi convocado, ele está na atividade e não na inatividade. Preste atenção nisso, porque pode ser objeto de prova, ok? Vamos lá. Os reformados, quando
quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuem a perceber remuneração pela respectiva corporação. Perfeito? Tranquilo? Então você já sabe quem é o militar da ativa e quem é o militar que não está na ativa, o que está em inatividade. Perfeito? Serviço militar estadual, qual seria a definição? E essa definição a gente encontra ela lá no artigo 4º. Olha o que diz o artigo 4º, ó. O serviço militar estadual ativo consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, compreendendo todos os encargos previstos na legislação específica e relacionados com as missões fundamentais da corporação. Então, esse daqui, ó, é o militar. Preste atenção, vamos de novo. O serviço militar estadual ativo, o que consiste o serviço militar estadual ativo? É o exercício das atividades inerentes à Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que você já viu qual é a missão de cada um nos incisos 1 e 2. Compreendendo todos os encargos previstos na legislação específica, porque eu vou ter uma legislação específica para cada um desses dois cargos que eu mencionei para vocês, e relacionados com as missões fundamentais daquela corporação. Perfeito? Vamos lá. A carreira militar. O que seria a definição? Aqui a gente tem a definição do serviço militar. Agora a gente vai ter a definição do que seria a carreira militar. Tá? Ela está no artigo 5. Olha só, a carreira militar estadual é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades e missões fundamentais das corporações militares estaduais, denominada atividade militar estadual. Então, olha só, vem para cá. Você tem que entender o seguinte, o que é a carreira militar estadual? Ela é caracterizada por uma atividade continuada e inteiramente devotado, ou seja, ele vai ter aquela dedicação exclusiva, ele vai ser devotado à prestação daqueles serviços militares. Você que vai passar nesse concurso vai estar inteiramente à disposição da corporação militar, lembrando sempre, hierarquia e disciplina. Tem que ser disciplinado e vai ter que obedecer à hierarquia, ok? Vamos lá. Aqui, ó. Isso daqui é só aqueles comentários lá com relação ao erro que eu mencionei para vocês e a gente dá continuidade, ok? É quando eu falo para você lá naquele capelânia, que a gente já comentou isso daqui lá atrás. Perfeito? Vamos lá. Olha só. A carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa das corporações militares do Estado, iniciando-se com o ingresso e obedecendo-se à sequência de graus hierárquicos. Ou seja, ela vai iniciar com o ingresso dele dentro da corporação militar e ela vai obedecer o quê? A sequência de graus hierárquicos, porque ele vai subir na hierarquia, ok? Tem que ter especial atenção nisso daí. Ok? Não pode dar mole quanto a isso. Designação do militar da reserva para o serviço ativo. Como isso pode acontecer, Geraldo? Olha só o artigo 6º. Os militares estaduais da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo e poderão também ser para estes designados em caráter transitório e mediante aceitação voluntária por ato do governador. Olha só. Do Estado quando? Vem para cá. O que eu quero que você preste atenção? Os militares da reserva, eles podem ir para o serviço ativo? Podem. E olha o que o texto deixa claro para você. Ele diz aqui, ó, os militares estaduais da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo e poderão ser também para este designados em caráter transitório. Palavra-chave aqui, ó, transitório. E mediante aceitação voluntária. Ele foi designado, ele aceita se vai ou não. Tem que ter o quê? Aceitação voluntária. Essa é a palavra-chave. Acompanha aí do seu material. Aqui a tela comeu um pedacinho aqui, mas no seu material está completo aí. Aceitação voluntária por ato do governador do Estado. Tá, mas quando, Geraldo? Que ele bota aí no finalzinho. Quando? 2 pontos. Quando é que isso daí vai acontecer?
Quando que se fizer necessário o aproveitamento dos conhecimentos técnicos e especializados do militar estadual. Pensa, aquele militar ele foi para a reserva remunerada, só que ele tem um profundo conhecimento em explosivos. Não tem ninguém da ativa que faça aquilo ali. O cara é sinistro, ele é muito bom, ele tem um conhecimento, por exemplo, em operações táticas, enfim, é necessário. O que eu faço? Eu quero aproveitar isso aqui dele. Perfeito? Não houver no momento no serviço ativo militar estadual habilitado a exercer função vaga existente na corporação de militar estadual. Vamos dar um exemplo bem figurado aqui, tá? Suponhamos que aquele militar da reserva, ele era um piloto de helicóptero, perfeito? E ele se aposentou, ele está lá, foi para a reserva remunerada. Aí eu digo para você, não tem mais nenhum militar que possua o brevet para pilotar aquela aeronave. O que eu faço? Volta, porque eu não tenho ninguém para trabalhar aqui. Até eu achar alguém para poder fazer esse serviço que você faz, ok? Vamos dar continuidade. Olha só, direitos e deveres do militar designado ao serviço ativo. O militar que foi designado para o serviço ativo. A gente vai entrar agora dentre os direitos e deveres dele. Vamos lá. O militar estadual designado terá os direitos e deveres dos da ativa em igual situação hierárquica, ou seja, se ele estava na reserva remunerada com determinada patente, ele vai estar em igual situação hierárquica com a patente dele, correto? Exceto quanto à promoção, a qual não concorrerá, contando esse tempo como efetivo exercício. Então, peraí, Geraldo, eu vou contar para todos os efeitos como efetivo exercício? Sim. Ele vai ter idêntica à patente? Sim. Vai observar todos os graus hierárquicos? Sim. Mas ele não vai se submeter o quê? Exceto quanto à promoção. Porque ele já está na reserva remunerada, ele ainda vai ser promovido? Negativo, é o que o Estatuto fala, ok? Órgãos envolvidos na reversão do militar. Olha só, essa terminologia, você vai perceber que ela é utilizada em vários estatutos aí pelo Brasil afora, inclusive em estatutos federais. O que seria a reversão? Essa é a dica que eu te dou. Toda vez que você ouvir falar a palavra reversão, se lembre, ó, tem que falar assim, ó. Tem que falar assim, ó, reversão, ó o V, ó, reversão, tá vendo? Aqui o Vzinho, o macetinho, ó, reversão, tem o V de veja, o vovô voltou e ele é velho, ou seja, é o retorno do cara que estava na reserva remunerado, o cara que estava aposentado, ativa, o nome disso é reversão, perfeito? Vamos lá, isso é só uma dicasinha que eu estou te dando para você não confundir em prova. Parágrafo 2º. Para a designação de que trata o caput desse artigo, serão ouvidas a Secretaria de Segurança Pública e de Defesa Social e a Secretaria da Administração. Perfeito? Tem que ser ouvido. Após ouvido, parecer favorável, ele vai voltar a trabalhar aí. Tá? Vamos lá. Equivalência de expressões que eu já mencionei lá atrás para vocês agora no artigo 7º, a gente torna a dizer e fundamentando aqui através da lei. São equivalentes às expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade militar, conferida aos militares estaduais, no desempenho de carga em comissão, encargo, incumbência ou missão militar, serviço ou atividade militar, ou considerada de natureza ou interesse militar nas respectivas corporações militares estaduais, bem como em outros órgãos do Estado, da União, dos municípios, quando previsto em lei ou regulamento. Perfeito, galera? Então, qualquer coisa que tiver relacionado na ativa, em atividade, em serviço ativo, atividade militar, enfim, eu estou me referindo à mesma coisa. Isso é uma equivalência de expressões, ok? Perfeito, galera? Agora vamos lá. Quais seriam as condições jurídicas dos militares? Olha só.
Artigo 8º diz: a condição jurídica do militar estadual é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis por esse estatuto e pela legislação estadual que lhes outorguem direitos e prerrogativas e lhes imponham deveres e obrigações. Olha só, o que você tem que ficar atento? Geraldo, qual é a minha condição jurídica com relação a militar? Primeiro, olha a Constituição Federal. Tudo que a Constituição Federal diz a respeito dos militares. Segundo, o que as constituições estaduais falam e o que esse estatuto aqui que nós estamos estudando, e a gente vai aprender muita coisa dentro dele, e as legislações estaduais referentes ao seu cargo. Perfeito? Tranquilidade? Foi? Vamos lá. Boletim interno, é o tal do BI, que você vai ouvir direto quando estiver trabalhando. Ih, rapaz, saiu no BI tal informação. Ou seja, se a informação é de interesse tão somente da corporação e que não tem interesse lá fora, vai ser publicada onde? No Diário Oficial do Estado? Não, vai ser publicada onde? No boletim interno. O que interessa para a administração pública como um todo, fora fora de dentro da sua carreira, de dentro do seu cargo, do seu quadro onde você está lotado, entendeu? O que interessa para a administração pública como um todo, se você saiu de uma determinada unidade e foi para outra? Isso daí é publicado aonde? No boletim interno e não no Diário Oficial, ok? Vamos lá. Parágrafo único. Os atos administrativos do comandante-geral com reflexos, olha a palavra-chave aqui, ó, exclusivamente internos, serão publicados em boletim interno da respectiva corporação militar. Ou seja, boletim interno. Se só tem reflexos exclusivamente internos, só publica no BI. Por exemplo, você na condição de policial militar, você efetuou uma prisão. O dia que aquela prisão lá, enfim, efetuou aquela prisão, mandou lá para a Polícia Civil, depois o promotor resolveu denunciar, abriu-se um processo judicial, você vai ter que testemunhar. O dia que você tiver que testemunhar, isso importa para a galera do TJ? Para quem está lá no bombeiro? Não, só para você que é policial militar. Então vai publicar lá no BI, o servidor fulano de tal foi intimado a prestar declarações. Perfeito? Tal dia, sim, é censado na vara tal, da localidade tal, no fórum tal, e pau. Sai aonde? No boletim interno. Isso só vai ter o quê? Reflexo exclusivamente interno. Perfeito? Vamos lá. Sujeitos passivos do Estatuto. Quem são esses sujeitos passivos? O disposto nesse Estatuto aplica-se, no que couber, aos militares estaduais da reserva remunerada e aos reformados. Então, além daqueles que estão na ativa, eu também aplico aqui aos que estão na reserva remunerada e aos reformados. Perfeito? Vamos lá. Olha o soldado voluntário aí, ó. Olha o que o parágrafo único diz. O voluntário incluído com base na Lei 3.326 de 2003 estará sujeito às normas próprias a serem regulamentadas por decreto do chefe do Poder Executivo, em conformidade no artigo 2º da citada lei. Então, toda vez que você ouvir falar no voluntário, está lá na 13.326. E, lógico, vai ser regulamentado por quê? Por decreto do chefe do Poder Executivo. Beleza, o máximo que pode cair na tua prova é perguntando algo relacionado ao que está no quadro, aprofundando, só se cobrar alguma legislação mais específica, ok? Vamos lá. Formas e requisitos essenciais para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar. Então vamos lá, como eu tenho que ingressar? Eu quero ingressar, o que eu preciso saber? O que eu tenho que ter? O que eu tenho que ser para estar lá dentro? Você aprende isso daqui agora, partindo para o artigo 10. Olha o que fala aqui, ó. O ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará dar-se-á o preenchimento de cargos vagos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos provido pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que atender, olha só. Se você quer ser um policial militar ou um bombeiro militar do Ceará, você vai ter que, primeira coisa, eu tenho que ter um cargo vago. Foi?
A partir do momento que eu tenho aquele cargo vago, eu quero ocupar aquele cargo. E para ocupar aquele cargo, para eu selecionar alguém, quando eu falo o Estado, ele vai fazer o quê? Um concurso público. Então tem que ter o quê? Uma aprovação em um concurso público. E o concurso ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Galera, lembrando a vocês, o concurso público, ele pode ser de provas, ou ele pode ser de provas e títulos. Foi? Lembrando, tá? Que a prova, ela tem caráter classificatório e caráter o quê? Eliminatório. Perfeito? Aqui é a mesma coisa. Já os títulos só tem caráter o quê? Classificatório. Perfeito? Mas isso daí, para todos os cargos vão cobrar títulos? Não. Isso vai depender do cargo que você for fazer. E quando a gente fala de caráter classificatório, não quer dizer assim, quem tem uma pós-graduação ganha 10 pontos, e quem não tem está reprovado? Não, só caráter classificatório. Só vai importar na classificação e não na eliminação do candidato, ok? Vamos lá, continuando com vocês aqui, ó. Vamos lá. Provido pela Secretaria Social, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, em conjunto com a Secretaria do Planejamento e Gestão, na forma que dispuser o edital do concurso, atendidos os seguintes requisitos cumulativos. Então, aprenda só, esses requisitos aqui que nós vamos trabalhar agora, eles são cumulativos. Não basta ter 90%, 99%, tem que ter todos. São requisitos cumulativos, além dos previstos no edital. Olha só, toda vez que você ouvir falar em edital, a edital é a lei do concurso. É ela que vai reger aquele concurso. Perfeito? Então, esse rol que nós vamos analisar aqui agora, de requisitos, embora eles sejam cumulativos, não é um rol taxativo. É só o que está aqui para